Gente, eu estou passando aqui para falar da morte do meu amigo, do Rina. Estou muito triste, estou chocado. A gente não sabe explicar como uma coisa dessa pode acontecer. Mas aqui eu quero deixar o meu abraço apertado para Priscila, sua irmã, para os filhos, o Rininha, o Renan e também a filha, para toda a igreja Bola de Neve, mandar o meu abraço apertado. Quero estar juntamente dele para prestar as minhas homenagens e dizer que esse ano está sendo um ano muito difícil, de muitas lutas, mas a minha oração é para que o Espírito Santo esteja consolando a todos. Existem perguntas que as respostas só virão no tempo de Deus, mas é hora de toda a igreja Bola de Neve ser forte e honrar o legado do Rina. Conta comigo. Deus abençoe a todos. A vida é cheia de surpresas. Umas são agradáveis e outras são desconcertantes. Como é o caso da morte do apóstolo Rina, que aconteceu nesse domingo. Ele estava indo de Campinas para São Paulo, ele tinha vindo com um grupo de motoqueiro, a qual ele era líder, aqueles motoqueiros de Jesus Cristo, assim por diante. Estava voltando para São Paulo pela Bandeirantes, quando aconteceu o acidente. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas infelizmente os ferimentos, teve, segundo aí alguns depoimentos, ele teve bastante costela quebrada. Então provavelmente, embora não tenham divulgado nenhum detalhe, deve ter perfurado muito alguns órgãos ali, principalmente pulmões ali, que é o que fica mais exposto assim diante das costelas. Então essa foi uma surpresa desconcertante que pegou a todos. A maioria das pessoas que estão sendo informadas do falecimento do apóstolo, além de surpresas, estão inconformadas, porque não conseguem entender como que tudo isso veio acontecer no momento em que ninguém basicamente esperava, porque ninguém espera pela morte de um ente querido, pela morte de um grande amigo. Ninguém espera por essas coisas. Então, quando acontece, perde-se o rumo, perde-se tudo, a pessoa fica aérea. Claro que para a gente que não conhecemos sequer um segundo do que irá acontecer depois, nós somos surpreendidos, mas muitas vezes nós deixamos de prestar atenção naquilo que Deus fala através de alguns profetas. Muitos não acreditam que hoje ainda possa existir profecia, que ainda possa existir profetas, e acaba deixando muitas profecias de lado. Muitas vezes as pessoas se apegam a profecias, aquelas de revelação de CPF, aquela profecia que fala que ele vai ganhar uma casa, profecia de chave na mão, profecia de troca de carro, profecia de ganho de dinheiro, profecia de troca de emprego por um melhor. Então nessas profecias as pessoas acreditam. Mas quando o profeta chega e fala, se conserte diante de Deus porque Deus está às portas, a pessoa não acredita. Quando a profecia ela vem ruim, muitas profecias que vêm para a vida de seres humanos é de conserto. E ela fala que se não se consertar, Deus vai levar. Muitas pessoas que eu já vi, inclusive na internet, se vocês buscarem, existem muitas profecias. Inclusive uma em que o pastor Júnior Trovão falou para um jovem, gente. Falou para um jovem durante o culto que era para ele aceitar Jesus, que ele não teria muito tempo. Ele descartou então o conselho profético e voltou para casa, e naquela mesma noite ele foi assassinado. Olha para vocês verem, então as pessoas querem as profecias boas, mas não aceitam as profecias ruins. Que nem no caso do apóstolo Rina, embora não tenha citado o nome, já viu uma profecia que Deus ia levar uma grande liderança justamente por conta dos seus erros mediante aquilo que ele estava pregando, mas não estava fazendo. Não se sabia que seria o apóstolo Rina, mas a profecia acabou se cumprindo. Primeira revelação, eu vou entregar agora. Um grande líder no estado de São Paulo, Deus vai ceifar, porque está brincando
Deus vai ceifar um grande líder. E este grande líder é de uma igreja, de um ministério. Eu não disse do Brasil, eu estou sendo específico, é de São Paulo. Deus está dando oportunidade, mas a pessoa continua enganando, continua brincando. Deus vai ceifar. Aleluia. Olha, essa profecia não é de anos atrás, não é de 6 meses, não é. Essa profecia foi feita ainda há uns 3 meses atrás. E infelizmente aconteceu o que aconteceu com o apóstolo Rina. Infelizmente fica só a tristeza dos fiéis, a tristeza dos familiares, das pessoas que ele discipulou, porque não se pode tirar o legado dele. Houve uma complicação mediante o seu matrimônio com a esposa dele, mas isso não tira o mérito e o trabalho dele, porque ele foi sim um homem visionário. Ele trouxe uma nova roupagem para a igreja evangélica brasileira, embora alguns não concordam com alguns costumes, mas ele fez sim um bom trabalho, fez, e não se pode tirar esse mérito. Mas existia aí essa profecia que acabou então trazendo à tona o que Deus já havia avisado antes. Não é somente alguns fiéis, os familiares, que estão entristecidos com a notícia. Como vocês conhecem já o pastor Lamartine Pocella, ele também afirmou que era um grande amigo do apóstolo Rina, e ele também chora a morte do apóstolo Rina. E é claro, não há o que fazer, somente pedir a Deus o conforto para os familiares e os amigos que estão lamentando essa partida repentina. Preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Diante da morte nós ficamos perplexos, chocados. É triste dar um adeus para aquelas pessoas que nós amamos e admiramos. Mas para o Senhor não, é preciosa, porque o filho está voltando para casa. E eu quero declarar aqui que, embora todos nós estejamos perplexos, chocados e tristes com a morte do amigo, do pai, do líder, o homem de Deus, o apóstolo Rina, o Senhor entende preciosa a sua volta para casa. Nesse momento ele já está na presença do Senhor, já está andando em ruas de ouro, já está envolto da glória, do amor, da plenitude de Cristo. O Rina foi um homem que batalhou muito para implantar o reino. Foi instrumento de Deus para revolucionar a maneira de pregar o evangelho, sobretudo para jovens, alcançando aqueles que muitas igrejas jamais alcançariam. Eu tenho certeza que o Rina está agora na presença do Salvador e do Senhor, cheio de plenitude. Que Deus abençoe a todos que sofrem.